Primeiras de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigos de contendas, não ganancioso. Versículo 4. Que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Último versículo, que é o 7. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Palavra do Senhor. Amados irmãos, nesta manhã eu desejo partilhar o seguinte tema: qualificações dos bispos. Quero tratar a respeito dessa questão, tendo em conta que a igreja brevemente levantará presbíteros, ou seja, bispos, para governar a igreja, tendo em conta que quanto mais a igreja está crescendo, há mais necessidade de levantar irmãos, para ocuparem esse ofício, neste caso do episcopado ou do presbítero. Então, é necessário que os irmãos possam ter uma noção das qualificações que os bispos devem ter. Isto quer dizer que, se o que nós vamos abordar aqui, você que almeja ocupar este ofício, você não tiver essas qualificações, então você, hipóteses nenhuma, estás aprovado para ocupar este ofício. Porque esse texto de 1 de Timóteo vem mostrando quem deve então ocupar esse ofício. Se ao meditarmos esse texto, você notar que essas qualificações não se faz sentido, não se encontra em sua vida, você não pode ocupar este ofício. E nós vamos procurar sintetizar esta mensagem, a fim de não aborrecer os irmãos. E quando vamos olhar também para esse mesmo texto, mais abaixo, nesse caso já no versículo 8 em diante, também vamos encontrar as qualificações dos diáconos. Mas hoje nós vamos apenas tratar a respeito das qualificações dos bispos. E vamos atentar para o versículo 1 desse texto que nós acabamos de ler, que é 1 de Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. A primeira qualificação, ou seja, a primeira qualificação dos bispos, ou daquelas pessoas que desejam ocupar este ofício, é o desejo. Por isso que ele está a ser muito claro ao dizer: se alguém aspira, ou seja, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra deseja. Então, esse texto, este versículo, já vem nos mostrar que a primeira qualificação dos bispos é o desejo. Isto quer dizer que ninguém pode ocupar este ofício sem que esta pessoa deseja ocupar este ofício. Isto quer dizer que nós não podemos obrigar ninguém a ocupar este ofício sem que esta pessoa consinta. Esta era a visão que os reformadores tinham. Essa era a visão que John Calvino tinha, de que a primeira qualificação dos bispos, de alguém que deseja ocupar este ofício, é o desejo. E
esta declaração, que nós encontramos no versículo 1 de 1 de Timóteo capítulo 3, entra em sintonia com o que nós vamos encontrar em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, onde Pedro vem dizendo: apacentai ao rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente. Segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. A primeira palavra que nós vamos notar aqui é mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Então, essas palavras encontradas aqui no capítulo 5 de 1 de Pedro, no seu versículo 2, entram em sintonia com as palavras que nós encontramos em 1 de Timóteo, porque aqui vem falando mais espontaneamente, ou seja, deve ser alguém que ele deseja de uma forma espontânea ocupar esse ofício. Então, a primeira qualificação, ou qualificações, aliás, daquelas pessoas que desejam ocupar esse ofício do presbitério ou do presbiterato é o desejo. Esta é a primeira coisa. Espero que os irmãos façam um apontamento. Segunda qualificação dos bispos. Deve ser alguém que demonstra um caráter piedoso. Por isso que nós vamos olhar, observam, em 1 de Timóteo mesmo, onde nós estamos, observa o versículo 2 e 3. Diz assim a Sagrada Escritura: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contenda, não ganancioso. E essas mesmas palavras vamos encontrar em Titos, no seu capítulo 1, versículos 7 e 8, onde diz a palavra do Senhor: pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como desponseiro de Deus, não soberbo, não enraicível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Então, a segunda qualificação dos bispos é demonstrar um caráter piedoso. Isto quer dizer que você que almeja, meu irmão, ocupar este ofício de ser um bispo aqui na igreja, você deve demonstrar um caráter piedoso. Se você não for um homem de caráter, você não está qualificado para ocupar este ofício. Lamentavelmente, quando nós olhamos para algumas igrejas, o que nós temos visto é algo triste. Você veja que seus líderes são homens sem caráter. São homens repreensíveis, são homens que não possuem uma só mulher, são homens que não são temperantes, são homens que não são sóbrios, são homens que não são hospitaleiros, são homens que não estão aptos para ensinar, são homens que são espancadores, são homens que são amigos de contenda, em vez de ser inimigo, eles são amigos. Então, essas pessoas, esses líderes não estão qualificados. Então, a partir do versículo 12 e 3 de 1 de Timóteo, vem mostrar a respeito do caráter que essas pessoas que queiram ocupar este ofício devem ter. E essas mesmas palavras foram repetidas no livro de Titos, no seu capítulo 1, versículo 7 e 8, onde nós acabamos de ler. E os irmãos precisam compreender que o caráter não é aquilo que dizemos, mas é quem somos de facto. Caráter não é eu chegar aqui e falar: eu sou um homem de caráter, mas as minhas ações, mas o meu comportamento, mas eu sei que eu ando erradamente. Por isso que caráter não é o que dizemos, mas é quem somos de facto. E eu fiz uma frase quando estava a elaborar esse sermão, que diz o seguinte: seus membros da igreja, pastores, podem não fazer o que você diz, mas provavelmente farão o que você faz. É isso. Líderes. Seus membros podem não fazer aquilo que você quer, aquilo que você diz, mas provavelmente eles farão o que você faz. Então,
A segunda qualificação dos bispos seria então demonstrar um caráter piedoso. Terceira, qualificações dos bispos. Devem ser alguém que são capazes de ensinar a Bíblia. Devem ser alguém, ou deve ser alguém, aliás, capaz de ensinar a Bíblia. Observam no versículo 2, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, e a última frase, apto para ensinar. Não para ensinar heresias, não para ensinar achismos, não para ensinar coisas que não têm nada a ver com as escrituras, não para ensinar aquilo que ele acha certo, não, mas para ensinar as escrituras, para ensinar a Bíblia. Assim conforme os reformadores falavam, que temos as escrituras como nossa única regra de fé e prática. Então, para os irmãos que almejam ocupar este ofício, eles devem estar aptos, devem estar preparados, capacitados para ensinar a Bíblia. Então isso significa dizer que eles devem ser conhecedor da Bíblia, porque eu só vou ensinar algo que eu conheço. Então isso mostra que um irmão que é preguiçoso em meditar na palavra de Deus, esse não pode ocupar este ofício. Esse não pode ocupar, ele não está qualificado. Os irmãos conseguem entender? Os irmãos estão a perceber a seriedade que há nessas palavras de Paulo? Os irmãos precisam olhar para isso, para essas verdades, ver que é algo sério esse ofício do presbiterato. Apto para ensinar. Quem disse um líder ou alguém que deseja ocupar esse ofício nunca sequer terminou de ler a Bíblia? Nunca sequer terminou de ler o Novo Testamento. Quer ocupar este ofício. Quer ocupar por quê? Ninguém deve entrar neste ofício para ir brincar, para ir se preparar. Não, nós precisamos entrar no ofício do presbiterato porque já estamos preparados, já estamos capacitados. Por isso que esta pequena exortação que eu estou dando aos irmãos é para que os irmãos que estão para se candidatar no presbiterato ou neste ofício, serem bispo, precisam saber. Então, a terceira qualificação dos bispos seria que ele deve ser alguém que é capaz de ensinar a Bíblia. Somente a Bíblia. A Bíblia somente a Bíblia. Ou seja, sola escritura, somente a Bíblia. Toda escritura, totalmente as escrituras. É isso. Versículo 2, que é o ponto 4. Nesse ponto 4 não vamos cavar bastante, mas apenas vou esclarecer uma pequena coisa. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Só ali essa frase, marido de uma só mulher. Então, a quarta qualificação dos bispos seria que deve ser alguém que lidera bem a sua família. Se ele é alguém casado, então deve ser alguém que lidera bem a sua família. Por isso, deve ser alguém que lidera bem a sua família. Conforme nós encontramos que ele deve ser quê? Alguém capaz para liderar. Imaginemos um bispo que não sabe liderar a sua família. Como é que vai liderar a casa do Senhor? Um bispo que os seus filhos de casa, neste caso, não lhe respeitam. Porque esse mesmo líder é um tolo. Como é que essa pessoa tem a audácia de querer desejar ser um líder? Não pode. Então, a quarta qualificação dos bispos é que possam ensinar bem, ou seja, para que eles possam liderar bem a sua família. Então, a quarta qualificação é liderar bem a sua família. E essa palavra aqui, marido de uma só mulher, né? Creio que alguém, certo dia, já me fez esse questionamento. O que essa frase significa? Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Mas algumas vezes, em algumas traduções, as traduzem como casado uma só vez. Mas isso para dizer, queridos irmãos, que é difícil interpretar essa expressão de modo preciso. Mas aqui a ideia é que
esse irmão que deseja ocupar esse ofício do presbiterato, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser alguém que governa bem a sua família. Então, a quarta qualificação dos bispos é liderar bem a sua família. Quinta qualificação dos bispos, deve ser homem. Isso traz a ideia que quem deve ocupar este ofício é somente homens. Isso descarta a possibilidade de irmãs ocupar este ofício. Irmãs, este ofício foi destinado unicamente para homens. E nós, a semana passada, já havíamos aprendido a respeito da posição da mulher, né? Nós ensinamos bastante a respeito dessa questão e nós mostramos, à luz da palavra de Deus, que mulher não pode ser pastora porque a Bíblia não manda que ela seja. Então isso quer dizer que Deus chamou homens, apenas homens, para serem presbíteros. Essa é a quinta qualificação dos bispos. A sexta qualificação dos bispos deve ser um crente de longa data. Vejamos o versículo 6. Não neófito, não bebê, não criancinha, neste caso, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Então, a sexta qualificação dos bispos seria essa. Deve ser alguém, ou seja, um crente de longa data. Não tem que ser alguém neófita, alguém que é recente na fé. Porque alguém que é recente, ele não tem experiência de nada. Ele não está preparado para ocupar este ofício. Então, isto quer dizer que você que deseja ser, ou seja, que deseja ocupar este ofício, se você for um neófito, você não pode ocupar este ofício. Você deve ainda crescer mais no Senhor. Porque você não é experiente, você não tem muita experiência. Então é necessário que aos amados irmãos que desejam ocupar este ofício, devam ser eles crentes de longa data. Para quê? Aqui vem mostrando. Para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Então, esta é uma orientação muito séria. E a sétima razão, eu vou terminar falando deste ponto, que é a sétima, aliás, qualificações, neste caso, dos bispos, é a responsabilidade. A responsabilidade. Eles devem ser alguém responsável. Responsável em que sentido? Vamos explicar. Vamos observar Atos, capítulo 20, versículo 28. Diz assim a Sagrada Escritura: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre a qual o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu, ou que ele comprou, com seu próprio sangue. Vejamos o que o escritor Lucas vem nos informar, ou vem nos advertir. Ele vem dizendo que ele primeiro chama atenção aos bispos, dizendo que cuidai-vos, ou seja, cuidai, pois, de vós mesmos. Primeira coisa, eles devem cuidar deles mesmos. Depois diz de todo o rebanho, sobre a qual o Espírito Santo constituiu, ou seja, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Então eles devem ter a responsabilidade de cuidar o rebanho, a responsabilidade de proteger o rebanho, a responsabilidade de se preocupar com os membros. Não estamos a dizer de um líder que é só líder no domingo. Não, mas de um líder que é líder no domingo, na segunda, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Um líder que se preocupa com o rebanho, que vai atrás dos membros. Quando um membro falta, ele vai atrás, ele procura saber. Quando um membro está passando por problemas difíceis, ele procura ajudar, ele procura orar, ele procura instruir esse irmão. Esse sim é que deve ocupar este ofício. Por isso que a última qualificação dos bispos, ou seja, qualificações, aliás, dos bispos seria
a responsabilidade que eles devem ter. Eles devem ter a responsabilidade de cuidar do rebanho. Essas palavras entram em sintonia com o que está em 1 de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 1 a 4. Diz assim a Sagrada Escritura: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião. Essa palavra ancião, em algumas traduções, está mesmo presbítero. Com eles e testemunho, ou seja, aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, nesse caso Pedro está falando que também era um ancião, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força. Isso também já vem banir a ideia daqueles líderes que gostam de se sentir como se fossem os coronéis da fé. Nós precisamos entender que os líderes, os presbíteros, ou seja, os bispos, eles não devem apacentar o rebanho por força. Não podem. Mas espontaneamente segundo a vontade de Deus. Não é por força humana, mas é segundo a espontânea vontade de Deus. Ou seja, segundo aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Os bispos ou os presbíteros devem apacentar de acordo à vontade de Deus. Nem por torpe ganância. Não devem apacentar com finalidade de extorquir dinheiro dos membros. Não, nesse sentido. Mas de boa vontade. Nem como dominadores, sobre os quais foram confiados. Não aquele líder que queiram se sentir como se fosse que dominam os membros. Não nesse sentido. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Só essa expressão de exemplo já mostra uma das qualificações dos bispos que nós falamos, que deve ser alguém de caráter, porque ele só vai ser homem de exemplo se ele for um homem de caráter. Versículo 4, que é o último. E quando se manifestar o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Jesus Cristo, Filho de Deus. Recebereis a quê? Recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, eles não devem liderar com finalidade de extorquir o dinheiro dos membros. Eles devem liderar com amor, com boa vontade, sabendo que eles fazendo isso, um dia receberão a coroa da glória. Quando se manifestar o nosso sumo pastor, nesse caso, Cristo Jesus. E essas mesmas duas palavras, esses mesmos dois textos que nós lembramos de Atos e de Pedro, entram em sintonias com João capítulo 21, versículo 15 a 16. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Irmãos, aqui é uma figura de estilo, né? Isso vem trazer o povo de Deus, a igreja. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreai as minhas ovelhas. Então, vejam a responsabilidade que Cristo vem dar para Pedro, para que ele deve pastorear suas ovelhas. As ovelhas não é de Pedro. Isso significa dizer que Pedro não deve se tornar um dominador. Mas as ovelhas são de Cristo. O povo é de Cristo. Então, Pedro apenas deve pastorear. Então, nós precisamos saber isso para vocês que futuramente vão aderir este ofício do presbiterato, que vão ser bispos, devam atentar para essas pequenas palavras. Então, queridos irmãos, que nós possamos refletir nessa questão. Em nome de Jesus, amém.